Olá pessoal, hoje eu vim aqui para falar um pouco a respeito de dentes escurecidos. Na verdade, eu estou respondendo uma série de perguntas que fizeram a respeito de mascaramento de núcleo metálico na bateria anterior, quais eram os melhores materiais. Então eu resolvi ampliar um pouco a resposta, porque no meio dessa resposta aqui está a dos núcleos metálicos. Então vamos falar de dentes escurecidos, que é um grande drama na bateria anterior. E quando a gente fala de dentes escurecidos, é preciso entender e separar didaticamente duas situações antes da gente ir direto para as respostas ou para as ferramentas clínicas para resolver esses tipos de casos. É preciso diagnosticar primeiro. Quando a gente fala em diagnóstico, é preciso entender que a nuance, a variação desses casos são muito grandes. Podem ir desde áreas pequenas de dentes escurecidos ou de restaurações escurecidas, até dentes em que o croma está um pouquinho maior, em que a pigmentação foi exacerbada, até esses casos de dentes completamente alterada a cor, em que são os casos mais complexos. Então, para a gente começar, como a variação é muito grande, eu vou dividir só didaticamente em dois grupos específicos. Um são os dentes discrepantes e o outro são os dentes escurecidos. O que eu vou chamar daqui para frente de dentes discrepantes? São aqueles dentes que estão na mesma família da escala Vita ou de qualquer outra escala. Então, aqueles que têm o mesmo matiz. Se você já estudou a escala Vita, por exemplo, você sabe que a família A tem um matiz que é aquilo que a gente chama de cor mesmo, né? Que é o vermelho, verde, o amarelo, azul, o nome da cor. A matiz da cor da família A é o marrom. Então eles pegaram um dente universal, com uma cor universal, colocaram marrom e foram graduando o marrom. Então foram aumentando a concentração, foram criando o A1, o A2, A3, A3,5 e o A4. A família do dente B, ela tem como matiz principal, o pigmento principal, o amarelo. Então eles misturaram com o amarelo, ela vai saturando desse dente universal para o amarelo. A C é um cinza com leve tom esverdeado, e ela gradua nessa direção. E o D é o que seria um marrom com um pouco de vermelho. Seria aquele terracota, seria aquela cor mais avermelhada que vai graduando para as cores, para saturar as cores D. O que acontece? Quando fica na mesma família, isso só vai aumentando e diminuindo a concentração do pigmento, a gente vai colocar como dentes discrepantes. Porque os materiais para resolver esse tipo de situação são mais fáceis, materiais mais translúcidos resolvem. O nosso maior problema é o dente escurecido. O que a gente vai chamar de escurecido? São, primeiro, os dentes que fogem dessas matizes. Se as matizes estão perto do dente escurecido, cujo pigmento não está na graduação natural de uma escala Vita, ou de uma 3D Master, ou de uma Chromascope, dessas escalas tradicionais, ele foge, o pigmento que impregnou no dente foge dessa área, a gente vai chamar, se ele está próximo de um dente escurecido favorável. Se ele está completamente distante, que são os pigmentos verde mesmo, aqueles verde musgo, os verdes escuros ou preto, que a gente vê em muitos casos clínicos, a gente vai chamar de dentes desfavoráveis, são dentes escurecidos desfavoráveis. Por que a gente vai separar assim? Porque para cada um deles tem um tipo específico de material que resolve bem. Se você pensar nos materiais que a gente tem indiretos, os materiais cerâmicos, que vão modular aí das feldspáticas, dos reforços de leucita, para o de silicato, para a alúmina, para a zircônia e para o metal, e à medida em que a gente vai graduando nesse sentido, a gente está aumentando a opacidade, aumentando a resistência mecânica, mas está diminuindo a estética, vai ter materiais específicos para cada uma dessas situações nos dentes escurecidos. Vamos colocar a zircônia no meio do caminho, ela é a transição. Quando o dente escurecido está na transição, está aquele pigmento caramelo que ainda é cor de dente,
que ainda você vê que está começando a sair do pigmento da dentição natural, a zircônia é o melhor material para resolver esses casos, porque ela dá luminosidade, mas ela não é totalmente opaca e ela ainda usa um pouco desse caramelo para você poder construir o dente um pouco com esse universo. Na ponta extrema, que são os casos que são com alterações muito grandes de cor, vão para o preto, vão para o verde, né, aqueles casos de tratamento de canal antigo ou de oxidações muito grandes de ligas metálicas, que vai para o escuro, para o preto, esses casos são muito discrepantes, nem a zircônia resolve. Ah, Guilherme, mas eu já ouvi falar que a zircônia com 0,7 de milímetro é igual metal. A gente vai ver em que áreas que ela não tem alta performance, ela não tem bons resultados. O melhor material a gente vai ver nos casos clínicos, para esse tipo de situação clínica, é a metalocerâmica, só que presta atenção, com cerâmica de ombro. Você não pode levar o metal até o bordo do cavo superficial, porque senão você cria um efeito contrário, você cria aquele efeito sombrinha e a luz bate para ali e fica acinzentado a borda da restauração. Então é ombro cerâmico, ou 180 ou 360, a gente vai falar nos casos clínicos. Mas é disparado o melhor material restaurador, é o ombro cerâmico. E nos casos que são escurecidos, favoráveis, porque ainda estão bem perto da matiz do dente, né? Então aqui só está com um croma alterado, ou seja, concentração de pigmento. O disilicato de lítio responde muito bem para essa modalidade de dentes escurecidos. Então aqui, lembrando que a gente tem os materiais cerâmicos, que tem essa performance nos dentes favoráveis, nos desfavoráveis, mas a gente ainda tem mais um material na nossa caixa de ferramentas, que são as resinas compostas, que tem as mesmas performances dos materiais cerâmicos do ponto de vista de mascarar a cor. Porque se hoje você pega alguns opacificadores do mercado, você pega dentinas opacas, são ótimos materiais para trabalhar essas áreas de dente escurecido, e a gente vai começar a ver nos casos clínicos a combinação deles, como que a gente interage com esses dois materiais para a gente resolver a problemática e tentar chegar com a cor, resultado final, muito próximo dos dentes naturais, mesmo tendo partido de um substrato totalmente desfavorável. Bom, então quando a gente fala desses substratos, uma das coisas mais importantes é entender qual que é a área crítica. Porque muitas das vezes as pessoas não entendem que a área mais crítica de uma restauração na bateria anterior não é nem o corpo do dente, porque o corpo do dente, as espessuras são muito grandes e você dificilmente não vai mascarar um dente escurecido quando a gente está falando das coroas totais. Óbvio que nas facetas a gente está falando muito mais de discrepância de cor do que dente escurecido mesmo. Ela oscila muito pouco e aí você vai fazer a matemática, essa é outra história nas facetas laminadas. Mas nos dentes escurecidos mesmo, você quase sempre está trabalhando em coroas e essa área da cervical é a área mais crítica, porque é a área mais fina, é o istmo de material e o jeito que a luz bate no ângulo cavo superficial e devolve para o observador faz com que a modulação nessa área seja muito baixa, a luminosidade nessa área seja muito baixa, ela tem uma tendência de apagar um pouco e de evidenciar a prótese. Então essa área da cervical é a área mais crítica e normalmente onde acumula os maiores problemas de pigmentação. Mas vamos lá, então vamos entender do ponto de vista terapêutico quais são então, agora vamos colocar mais um elemento nessa matemática. A gente falou, a gente pode alterar os materiais da restauração, aumentando a opacidade deles. A gente pode trabalhar com diferentes cimentos, a gente vai ver isso. A gente pode
os acementos com diferentes consistências, com diferentes opacidades e diferentes matizes, com diferentes cores. E a gente pode usar resinas modificadas termicamente, que você ganha quase que uma infinidade de recursos quando você pega as novas resinas e as opacidades das novas resinas. A gente vai falar nos casos clínicos. E o substrato. A gente pode trabalhar e alterar o substrato. Para ser simples, como que a odontologia minimamente invasiva funciona? Você pega as academias todas asiáticas, Minimally Invasive Cosmetic Dentistry, que eles têm como protocolo. O que você faz? Você faz limpeza, clareamento e depois você vai fazer o diagnóstico e vai fazer a escolha dos materiais. Por quê? Porque você já homogeneiza essa cor. Então, quanto mais limpo e mais claro tiver, mais fácil vai ser de você trabalhar esse substrato, menos desgaste você vai fazer para você chegar numa cor clara, que é o que a tendência que a maioria dos pacientes hoje querem. Então, qual seriam a cascata de eventos na ordem de, talvez não de importância, mas na ordem clínica de execução mesmo? Primeiro você faz uma boa limpeza e um bom repolimento para você ver se não é externo, às vezes até uma microabrasão, para você ver se os pigmentos que você está lidando não são pigmentos externos, que um bom polimento, um bom acabamento resolve. Depois você faz um clareamento, se o problema for interno, os clareamentos internos, tomando os cuidados, senão vai fazer um clareamento externo, concentração, material, não vou aqui entrar no mérito. Ver se isso modulou o suficiente o paciente e a expectativa dele serem sanadas, senão vai fazer um mascaramento do substrato para tentar chegar com as nuances de cor, com as variações de cor, o mais perto possível do resultado final. E por último, troca da restauração ou do núcleo, se esses eventos anteriores não forem suficientes para completar a terapêutica num nível em que tenha excedido a expectativa do paciente. Então, vamos lá para os casos, que fica mais fácil colocar tudo isso, cada coisa no seu lugar. Você pega esse paciente com 27 anos de tratamento de canal, uma fratura por queda de bicicleta, teve que fazer o tratamento de canal, vem trocando as restaurações e chegou até a clínica com essa alteração de cor. Eu fui ver, ele tinha aí um preenchimento, um núcleo não era nenhum núcleo, era um preenchimento interno da câmara coronária, mas já estava meio solto. Eu substituí esse núcleo por um pino de fibra de vidro com um preenchimento personalizado de resina composta. E é uma tendência nossa sempre jogar todos os fatores a favor de luminosidade. Então, clarear, tentar fazer esse preenchimento com a mesma cor do dente. Vocês podem ver um metalzinho bem no meio do núcleo. Isso aqui, os núcleos de fibra de vidro, que tem um sinalizador para ficar radiograficamente fácil. E se tiver que desobturar esse canal, você vai seguindo esse conduto metálico pelo microscópio, fica bem fácil. Tem gente que não gosta porque diz que a broca bate aí e resvala para os lados. Particularmente é o que a gente trabalha, é bem interessante e a gente gosta. Mas voltando, a gente tenta usar todos os materiais restauradores para tentar ganhar luminosidade. Mas vocês podem ver que lá na cervical e a área de férula, que biomecanicamente é que dá resistência para o dente, ela continua sendo o gargalo desse sistema restaurador, porque é nela que a gente vai ter que lutar. E quando você tem numa foto com dente úmido, você pode ver o tamanho da discrepância de cor que ela tende para esse preto, né? Nesse nível, melhor material, metalocerâmica com ombro cerâmico. Vocês podem ver que o ombro a gente fez 180 graus só na vestibular, mas o que é importante é que esse ombro é o material mais fluorescente do mercado, das cerâmicas, e ele que vai dar luminosidade para essa área. Como que ele vai dar luminosidade para essa área? Assim, se você vê o material do ombro, é essa área aqui, ó, é o material que tem mais luminosidade. Ele pega uma luz que a gente não enxerga, que é aquela luz fluorescente, e transforma em luz visível. Por isso que ele potencializa a luz. Mas se essa luz que a gente não enxerga é um componente da luz solar, que é a luz ultravioleta.
Então o que ele faz? Em ambiente de baixa luminosidade como a boca, os materiais fluorescentes, ele pega uma luz que o sol emite, um facho de luz que a gente não enxerga e transforma em quem enxerga. Então ele devolve mais luz do que chega no dente, porque o dente natural faz isso na dentina. E o único material que faz isso com altíssima propriedade é o ombro cerâmico. Então o que ele vai fazer? Em vez da luz bater no limite do preparo e morrer no coping, ou no metal, ou no próprio dente, os ombros cerâmicos nessa área cervical, eles vão potencializar a luz e vão jogar a luz para dentro do dente nessa área mais crítica, mais escura. E tende a iluminar essas áreas, aumentar a luminosidade e, por translucidez, a gengiva também devolve. Aqui vocês vão ver essa metalocerâmica em posição, vocês veem que já ilumina um pouco aquele halo da gengiva, dá uma clareada, mas é óbvio, nesse caso é o limite do caso. Muitas das vezes esse problema não é nem um problema mais só da raiz do dente escurecida, já impregnou no alvéolo. Então o que você faz quando chegar aí? O que pode ser feito para potencializar esse resultado? Provavelmente um enxerto de tecido conjuntivo para aumentar a espessura desse epitélio, mudar um pouco mais o biotipo, apesar de ser fibroso, ele é fininho, então aumenta a espessura, tenta mascarar esse sombreamento que às vezes é do alvéolo, né, dental aí nessa região. Tem muita gente que extrai o dente para colocar um implante, mas se o problema já está essa oxidação no alvéolo, nem colocação de implante só vai resolver. Às vezes tem que ganhar um volume tecidual grande, tecido mole, para esconder um pouco essa sombra. Então, tem que tomar um cuidado para às vezes não complicar o caso e ter o mesmo resultado. Nesse caso, quando chegar nisso, celebra, porque isso aí está maravilhoso, é o máximo possível nas condições clínicas que foram dadas de resultado. Então, entenda isso, no sorriso máximo do paciente é esse, então não vamos ser mais realistas que o rei. Está perfeito, sumiu o dente na boca, é isso que a gente espera, é que o material certo e mais indicado funcione do melhor jeito. Vamos aqui num outro caso, que é um caso em que a gente tirou a restauração antiga, foi ver, tinha não um pino de preenchimento, não um pino metálico, um núcleo metálico, mas tinha um pino de reforço ali, que foi tirado, substituído por um de fibra de vidro. E a hora que a gente dá o polimento, a gente vê que aquela área crítica, ela já não é mais desfavorável, ela está no limite, ela é aquele caramelo. Para esse tipo de substrato, é perfeito a zircônia. É nesse que ela performa melhor. Se aumentar um pouquinho o contraste e mole, você vê que tem um pouquinho, tá quase indo para os tons de verde, mas está ali no caramelo, bem na base, que é onde mais a luz vai denotar na transição com o elemento protético. Então ali tá boa a cor para a gente fazer uma zircônia. E aí foi feito, estratificado. Aqui a prova, você vê que mesmo na prova precisa de um material opaco para tampar, mascarar um pouquinho mais aquela cor, escurecimento. E aqui numa outra tomada fotográfica você vê uma prova com translúcido e a prova com opaco. Como que a prova com opaco tende a dar mais luminosidade, está com um pouco de excesso que é para a gente ver isso mesmo, mas tende a dar luminosidade lá para aquele terço cervical, ou mais apical ali do zênite que a gente precisa. Quando você olha para a prova com o translúcido, você vê que ele apaga um pouco aquela transição. Então a gente ficou com opaco aqui, dando os acabamentos finais de brilho e textura do elemento anterior, e aqui depois dele colado. Olha como ele faz essa transição, e o opaco ali, a gente sabe que o Tri-In nunca é exatamente o que o material de cimentação definitivo dá pra gente, porque ele é um pouco mais denso, o material definitivo. Então a gente prova para ter uma noção do efeito que ele vai ter, e no material definitivo ele é mais carregado daquele efeito, tanto para o translúcido quanto para o opaco. Então é o que a gente precisava, era aquela
luminosidade final para aquela área, uma zircônia, porque a discrepância, a descoloração aí era aquela caramelada onde ele funciona bem. Guilherme, se eu tivesse mais de 0,7 e fosse aquele dente escurecido, preto ou verde escuro, a zircônia funciona com mais de 0,7? Eu já ouvi falar que ela bloqueia. Ela bloqueia, mas não tudo. Que é um material de eleição, metalocerâmica com ouro cerâmico. A gente tem que lutar contra uma tendência nossa. Depois que veio os metal freeze, a gente acha que não precisa nada mais ter metal. Então faz uma metalocerâmica com ombro 360, porque tem aqueles dentistas que não querem também vender metal e tem os pacientes que não querem. Tá bom? Prepara um pouquinho mais a palatina para poder ter ombro cerâmico também na palatina e você esconde 360 graus. Mas é o melhor de eleição nesses casos borderline, né? Nos limites da indicação clínica, é a melhor indicação. Mas aqui bem resolvido, porque nesse caso era uma discrepância que não era tão desfavorável, estava naquela transição. Esse caso, aqui com meu colega Leonardo Baccherini, que é um professor do Instituto do Dr. Mauro Fradiani, para mim, Leonardo Baccherini é um dos maiores clínicos que eu conheci ao longo da minha carreira até agora, do refinamento, mas ele pegou esse caso, a gente fez junto, e ele tirou uma metalocerâmica, e a gente achou que fosse ter problema. Na hora que ele tirou aquele halo escurecido no dente, a gente foi ver que era muito mais da linha de cimentação e da oxidação dessa linha de cimentação do que da estrutura do dente propriamente dita, porque a hora que ele fez os acabamentos todos de preparo, dá para ver como a cor tá bonita, parece que é um dente com a cor do dente natural que você vai preparando e você vai descobrindo a dentina de fundo, e a dentina de fundo estava perfeita, estava intacta, e foi em cima dela que a gente fez aí um disilicato de lítio, porque estava com uma ótima dentina, feitas as estratificações, feita a prova, mudando um pouquinho a coloração com os stents só para ver antes de dar o glaze. Aqui depois do glaze, acabamento de superfície, controle de brilho, controle de linhas de reflexão e tudo. E aqui depois de cimentado. Óbvio que o caso já começou com uma ótima coloração, aí é só aprender a mapear o dente do lado e o que ele está querendo dizer do ponto de vista óptico e copiar nos materiais de cerâmica. E aqui o resultado final. Então, a hora que você sabe e entende qual é a limitação de cada material e usa ele no máximo da performance dele, esses são os tipos de resultados que a gente consegue obter. Então, voltando ali, só para a gente entender que a gente estava falando dos materiais cerâmicos, de mudar o substrato, mas vamos lembrar que tem a segunda camada aí, que são as resinas compostas, que também vieram, principalmente os opacificadores e as dentinas opacas atuais, são ótimas para mascarar dentes escurecidos. Muitas das vezes, até faceta de dentes anteriores. É mais fácil mascarar com as resinas compostas hoje, com o domínio desses materiais, do que propriamente com uma faceta de cerâmica. Eu falo de resina à vontade e não por mim, pelo meu sócio. Tudo o que eu entendo das nuances todas é do Dr. Zé Roberto Moura, que há quase 30 anos faz dentes unitários desses, os mais difíceis, que eu faço com cerâmica, como técnico em prótese dentária também. Ele faz com resina e o resultado final é muito parecido. Então, em cima dessa experiência, que não é minha, do Dr. Zé Roberto, é que eu falo a respeito da resina e sou um entusiasta hoje desse material, porque realmente a performance é muito grande e a gente vai mostrar quando a gente soma essas duas performances, o que pode acontecer em benefício dos pacientes. Então, se a gente pegar, por exemplo, um caso que aparentemente parece desfavorável, parece ser aquele caso escurecido, quase pendendo para o desfavorável, a gente só conseguiu fazer com
cerâmica, aí a gente usou o média translucidez, o MT, de silicato de lítio, que é ele é um esmalte denso que não abaixa o valor. O problema de silicato de lítio é que os esmaltes, né, os alta translucidez, os HTs, eles abaixavam muito o valor quando precisava de uma espessura maior. Eles criaram um MT, média translucidez, que não abaixa o valor. Então ele é ótimo, mas é ligeiramente mais translúcido do que a zircônia e a metalocerâmica. Para esses casos de dentes anteriores de faceta, que você não tem muito espaço, é super crítico, porque principalmente nessa área, naquela área crítica ali na cervical, é onde ele vai mostrar que ele não tem esse poder todo de mascarar. E aí a gente vai ver como que a gente solucionou, aumentando um pouco o contraste para ver bem que a gente estava indo para um dente escurecido desfavorável, ou seja, onde a performance melhor era da zircônia, se não da metalocerâmica, eu diria nesse caso, até pela espessura, mas a gente só conseguiu fazer com o de silicato de lítio, e aqui está o de silicato de lítio MT, que pintado, só feito uma nem estratificação, uma pintura de superfície. Aqui fazendo a primeira prova, já vendo que o central, a alteração da cor do central de tão transparente que é. Então a gente teve que usar o light, de um lado tá o light, do outro lado tá o amarelo. E quando a gente coloca, principalmente na região do canino, que a gente viu que estava baixando o valor, a gente pegou o light e o light mais, e aí você vê que o canino, o 23 aqui, ele ainda baixava o valor. Deixa eu ver se tem. Aqui dá para ver bem, porque eu aumentei o contraste. Olha quando a gente coloca mesmo o light mais do Variolink, quando chega aqui no meio do dente, ele está ótimo, porque tem boa espessura, mas chega na parte mais crítica, que é essa parte que precisa de luz, aonde tem a maior alteração de cor, ele apaga, porque o material não tem a capacidade de opacificar essa área. Então, o que a gente fez? A gente somou uma característica das resinas compostas, de dois materiais hoje muito bons. A gente pegou o opacificador da Empress Direct, que é um A2, é um amarelinho, a gente modificou termicamente, então aumentou a temperatura num termoplástico aqui, ó, do dentina clareada da Empress Direct, que é uma ótima dentina para mascarar, misturou os dois para a gente criar um pouco de cromo amarelado, mas opaco. A gente precisava opacificar essa área, mas não com branco, com um amarelinho, para conseguir deixar com que só a faceta desse o resultado óptico final. Mas então precisamos neutralizar todo o fundo. E por que a gente somou as cerâmicas feldspáticas, que não são tão boas de opacificar, mas com as resinas compostas modificadas, com as duas que melhor têm performance em opacificar essa região anterior, a gente conseguiu esse resultado no canino. E aqui ele depois cimentado. Ó, esse é o canino da faceta e o outro é um canino natural, que aqui eu só fiz uma classe 5 em resina composta e ganhei a cúspide aqui, que estava faltando a guia, já tinha sido desgastada. Mas aqui é basicamente o dente natural e aqui é a faceta que estava com aquele dente com aquela alta discrepância. Mas porque a gente somou as propriedades das porcelanas com as das resinas compostas, a gente conseguiu um material que, apesar de não ter um bom comportamento óptico para mascarar, atingiu o resultado que precisava, porque as resinas fizeram o ponto fraco desse material, elas suplantaram. Então é fundamental trabalhar com essas duas vertentes. E aqui numa outra tomada, para entender melhor e ver a luz interagindo em tudo isso, essa aqui é a faceta que a gente colou naquele substrato desfavorável. Bom, continuando então. Agora, lembrando
que a gente trabalhou na área das materiais restauradores, alterar e modular a translucidez deles, para a gente trabalhar nos dentes escurecidos. A gente falou das resinas compostas, principalmente dos opacificadores e das dentinas opacas, para a gente trabalhar na hora da cimentação. Agora a gente vai ver trabalhando esses mesmos materiais para alterar a cor do substrato. E aí, um dos maiores problemas clínicos que é quando a gente tem núcleo metálico e muitas das vezes a gente não quer remover para não fragilizar mais o dente. O que a gente faz quando a gente quer jogar a favor? Nos casos que eu mostrei até agora, eram pinos, eram estruturas bastante deterioradas que a gente fez preenchimento, mudou os pinos por pinos estéticos e fez o preenchimento para favorecer a luminosidade do dente. No caso dos núcleos metálicos, a gente tem que neutralizar na bateria anterior os núcleos metálicos. Então, o que a gente vai usar mais para esses casos? A gente vai usar os opacificadores, porque a gente quer opacificadores fortes, e daí eu fico com dois aqui. Tinha o Color Plus da Care, que o pessoal trazia muito de fora e começaram a vender no Brasil, não vendem mais. Agora, quem está com um ótimo opacificador não quer dizer que só sejam esses, mas esses é o que a gente usa, é o que o José Roberto mais indica, mais usa. Então eu fico com esse, que é o que a gente tem à disposição e que resolvem bem. É o Empress Direct Color, que é o opacificador, que ele é um tonzinho de 1A2, mas é o mais forte do mercado, que cobre o substrato. Tem o Creative Color da Cosmedente, só que ele tem um opaco pink que funciona bem, um branco roseado, mas esse é o mais forte. Os outros são de baixa opacidade, mas o melhor mesmo hoje no mercado que a gente tem à disposição é o Empress Direct, o opacificador, que é o mais forte de todos, tem que aplicar várias camadas. E dele já sair para as resinas compostas, principalmente as resinas compostas de dentina, daqueles sistemas que tem o body e o esmalte, que tem a dentina, o corpo e o esmalte, porque as dentinas são as mais opacas do mercado, porque eles criaram uma resina de transição que não é tão opaca assim. Então as dentinas são as mais opacas. E aí tem algumas aí, mas eu ficaria com a Z350, que é uma das melhores, com a Empress Direct. Stellite também tem, mas aqui a Z350 provavelmente tem uma performance maior do ponto de vista de opacidade. Fica claro isso, tá? E ela tem alta carga, alta resistência mecânica, que é bom para os preenchimentos. Então vamos lá ver isso funcionando. Por exemplo, esse caso, que a gente tinha várias facetas para fazer, várias coisas para arrumar, e na hora que a gente tinha uma coroa no meio do caminho, na hora que a gente foi tirar essa coroa, vocês podem ver, a sorte é que ela era volumosa, e a hora que a gente foi tirar, aqui eu tirando devagarzinho, provavelmente essa coroa estava com um jeito de ser uma zircônia, então você vai tirando, gasta a broca. Eu vou passar um pouquinho mais rápido para ficar mais fácil, cortando, ó. Você vê que não é metal. O que tem lá no fundo dela é que é um pino metálico, que já tentaram mascarar, só que sem nenhum opaco. Então vocês vão ver que tentaram mascarar com resina mesmo, translúcida, talvez com resina de esmalte, e aí não adianta nada, porque ele sai todo. Vou acelerar aqui, ó. Eu tirando, é óbvio, esse é o problema dos sistemas adesivos, que você tem que ir cortando como se fosse dente, você não separa mais e corta no meio quando os sistemas são ácido condicionáveis, né? Aqui parecia uma zircônia, apesar da adesão dela não ser tão efetiva, mas parecia uma zircônia ou um de silicato de lítio alta opacidade.
E aí eu tirando aqui, ó, já tinha sido feito um preenchimento de resina, né, e umas retenções nesse núcleo metálico, só que foi feito com resina, em vez de resina de dentina e dentina opaca, o pacificador foi feito com resina convencional, então estava tudo muito translúcido e aparecendo. Então aqui eu vou só tirando, vendo o que é resina. Sempre que possível, quando eu tenho acesso, eu tiro um pouco do material de cimentação, porque eu quero transformar tudo em adesão. Então vou lá por palatina, quando dá para fazer 360, a gente tenta fazer 360 para a parte palatina não dar influência e diminuir a luminosidade do dente. Mas nem sempre é assim, quando depende dos núcleos. Aqui eu tirei, vou só tirar, vendo aqui a posição e o volume com a matriz, para saber se já tem volume suficiente para eu opacificar e preencher 360. Aqui eu vi ainda tinha um pouco de material de cimento. Eu abri um pouco de cimento, porque eu prefiro que seja um preenchimento adesivo aí para reforçar tudo, do que um cimento de fosfato de zinco que não vai fazer função nenhuma adesiva. E eu ainda levo opaco e dentina para essa região e ilumino essa região lá de baixo. Então aqui terminando de condicionar, depois vou passar uma broca FF, aqui criando umas retenções no núcleo, e aqui começando o condicionamento. Eu usei um autocondicionante, um single board universal, depois comecei com os opacificadores. Esse era um branco da Color Plus, da Care. Você tem que ir devagar em várias camadas, você não pode fazer isso de uma vez só, porque se você opacificar de uma vez só, a luz também não entra e não dá o grau de conversão que precisa, então você vai sujando e polimerizando. E depois uma dentina opaca. Eu escolhi a cor do dente, peguei a dentina, desculpa, não é dentina da Z350, da cor que eu escolhi, a 1 ou a 2, que era da cor do dente, ou a mais próxima, um pouquinho mais clara, e preenchi o núcleo todo, fiz todo o núcleo de preenchimento e depois estou começando a dar o acabamento. Aqui vocês vão ver melhor, aqui já é com provisório imediato, mas aqui é como ficou depois do acabamento e já dos preparos das facetas. Mas o mais importante é que aquilo que era desfavorável agora ganhou luminosidade, só por alterar a cor desse substrato, lembrando que a área crítica continua sendo aquela área perto da raiz, mas aí vai ter que se trabalhar com um material um pouquinho mais opaco e estratificar todos eles. Então aí foi feito o engote, foi feito todo ele de LT, que é um de baixa translucidez, e estratificado todas as facetas em cima do LT. E depois feito a cimentação com opaco. E aí da onde que estava o caso, para onde que a gente foi, só porque usou a nosso favor a troca de substrato para ele melhorar essa luminosidade naquela área. Se fizer uma tomada oclusal, você pode ver que a palatina, que é um pouquinho mais fino, você ainda vê uma alteração da luminosidade, porque essa aqui era mais fina e a gente não opacificou tanto aqui. Mas não interessa, estamos falando da palatina, não é esse o nosso problema na zona estética. Mas o mais importante é o como que integrou todas a luminosidade de todos os dentes. E aí o que ficou aí devendo era uma coisa que não tem nada a ver com material restaurador, que é a cervical, né? Se você pegar o alvéolo todo desse central, está escurecido, provavelmente porque o processo alveolar desse osso já também está oxidado, não tem o que fazer. Provavelmente, como vocês podem ver, é uma tendência que a gente faz muito hoje, deixo aqui uma dica, é fazer primeiro a estética branca, cada uma no seu lugar. O paciente já tinha retração, em vez de levar a faceta até lá, a gente levou a faceta até onde tinha que ser a coroa clínica, e lá o que vai fazer? Tem que ser feito levar estética rosa para aquela região.
Então eu não vou levar a faceta aqui para depois cobrir com tecido conjuntivo, porque o melhor substrato para o tecido conjuntivo é dente natural. Então deixei o dente natural e depois faz um enxerto de tecido conjuntivo, já tenta aumentar a espessura dessa região para mascarar mais e já tenta resolver o problema dessa retração de margem nesse elemento. Mas o mais importante, que é a luminosidade de todo o conjunto, foi potencializada por mascarar o núcleo metálico com resina composta. Aqui uma outra tomada. Agora tudo mais alinhado. E vamos um outro caso, por exemplo, aqui rápido para ver, também metalocerâmica nos dentes anteriores. O Zé Roberto começou esse caso, ele tirou a metalocerâmica, percebeu que o núcleo metálico estava jogando contra, uma área escurecida. Vamos tentar melhorar e facilitar esse processo. O que ele fez? Também vou passar rapidinho. Então ele pega aqui e vai desgastando, expõe o núcleo metálico, faz um preparo como se fosse de faceta. Ele fez um sistema que precisa do condicionamento, jateou com óxido para possibilitar uma adesão mais efetiva, colocou o opaco. Esse é o opaco da Ivoclar, o pacificador deles, que é um A2 um pouquinho, e pegou uma dentina da Z350, foi preparando ali, ganhando naquela área mais crítica do cabo superficial ali embaixo, para tentar jogar esse elemento a nosso favor. E aí a gente pôde abrir mão, provavelmente de uma metalocerâmica, o que conseguiu de luz, aí a gente transformou os 4 anteriores num metal free. Então é uma tendência, mas lembra, olha a alteração de cor, que é aquela alteração de cor favorável. Aqui uma tomada mais macro, para ver, olha como é que estava, olha depois de ganhar luminosidade, como que o conjunto integra com todos os outros elementos. Então feitos os preparos todos, os volumes que a gente tem para trabalhar. Enquanto está com o fio aparece mais tomada de cor. Olha sem o fio como que integra muito mais os 4 elementos, sabendo que o elemento 21 é um núcleo metálico, mas o como que se joga a favor, e aqui já permite a gente então abrir mão de uma metalocerâmica, entrar com uma metal free e usar e potencializar toda a luminosidade e vitalidade que esses materiais trazem, né? Aqui no caso era um de silicato LT, que foi feita uma estratificação por cima deles. Então foi feito um coping, 70% do volume do dente com LT estratificado para a gente conseguir controlar a textura e tudo. E aqui o resultado final. Esse caso eu fiz só a parte da cerâmica. Quem terminou e executou ele clinicamente foi o Zé Roberto Moro, foi meu sócio. Também outro grande clínico que faz tudo que faz da restauradora e das indiretas, das próteses, com o olhar do microscópio, há mais de 20 anos, fazendo tudo isso no microscópio. Vamos lá para um dos últimos casos aqui, só para a gente ter vários exemplos. Aqui também 4 metalocerâmicas anteriores, fora os outros, mas o mais importante, que era na bateria anterior, quando você vê aqui, aqui com uma técnica um pouquinho modificada, porque os volumes eram maiores que a gente ia trabalhar. Manteve do lado do canino, do 13, o 14, continuou uma metalocerâmica, o núcleo metálico espesso, mas é um dente que está indo para a bateria posterior. E aqui no anterior, todos os núcleos metálicos, principalmente esse do lateral do 22, foi feita uma caixinha por vestibular opacificada, como os volumes eram grandes, para a gente ver se trabalhava todos eles, tentar escapar da metalocerâmica e fazer um metal free, se fosse possível. Como os dentes não estavam tão discrepantes, a gente foi testar nos provisórios primeiro, e aqui já é o provisório, uma semana
de reembasamento para a gente ver se os tecidos iam aguentar e a luminosidade ia permanecer nessa região. A gente percebeu que ia dar, depois foi finalizado desse jeito. Mas a importância de alterar para a gente começar a jogar com a luz a nosso favor, principalmente na bateria anterior. Então, modificar o substrato, fundamental para que isso acontecesse. Mais talvez seja os casos mais críticos que a gente tem, ou é um unitário, que você tem que acertar, ou nesse caso, que é uma faceta, uma coroa, que oticamente elas lutam, né? Porque a faceta é muito fininha, a coroa tem um volume grande, então a luz tende a se desequilibrar nesse conjunto todo. Mas para facilitar, aqui dá para ver muito pouco, mas isso aqui era um núcleo metálico e o Zé Roberto transformou, opacificou ele e fez ele virar um núcleo da cor mais próxima do dente possível. A discrepância de cor não estava ruim, parecia um dente, apesar da mancha branca. É preferível que seja essa mancha. Aqui ainda é um material, provavelmente é um material restaurador. Ou tá com o segundo cordão ainda aí, tem que tirar para moldar. Tá o primeiro cordão em todos os outros, tirou. Então aqui, e em cima disso, com essa mudança de substrato, principalmente nesse dente, a gente conseguiu trabalhar os 4 elementos com a mesma cerâmica. Nesse caso específico, a gente fez feldspatica por causa da policromia, tinha muitos efeitos que a gente tinha que copiar. E a cerâmica feldspática, quando você trabalha com o ombro cerâmico, com a dentina opaca, ela também, mas é só uma pegadinha técnica, também tem alta opacidade. Mas no caso aqui a gente só conseguiu tirar o metal da jogada porque ele mascarou esse núcleo metálico com os opacificadores e com as dentinas dos sistemas que tem dentina corpo e esmalte. De novo aqui a Z350, que é uma ótima dentina para opacificar, mais opaca dos sistemas disponíveis no Brasil. Aqui a gente já fazendo um teste no provisório de bisacrílico imediato. Mesmo aqui, onde era a faceta, a gente usou translúcido para cimentar, e aonde eram as coroas, a gente usando o material Provitemp, cimento provisório opaco, para a gente neutralizar aquelas dentinas mais escurecidas na área crítica. E aqui o caso feito a prova, 2 coroas nesse lateral e nesse lateral, e 2 facetas nesse e nesse, tendo que aplicar o Train opaco para neutralizar essas áreas aqui, ó, para não ficar amarelada. Lembra que os materiais definitivos eles têm são um pouco mais densos, então se a gente viu com o Train, que é a base de glicerina, que estava ficando bem próximo, então na hora do definitivo é que fica mesmo, porque ele é mais denso e aí ele entrega aquela luminosidade que a gente precisa. E aí os 4 elementos, numa das modalidades mais difíceis de se restaurar, que é coroa faceta, eles integrando no resto dos dentes da boca. Aqui uma outra tomada lateral, que não dá para disfarçar porque a luz bate em outros sentidos e você tem que integrar todos esses resultados. Então vamos lá. De novo, a gente trabalhou os sistemas cerâmicos para tentar mascarar esses dentes escurecidos, trabalhamos as resinas compostas como material de cimentação e as resinas compostas como material de alteração de cor do substrato. Quando você junta esses 3 fatores, você tem a melhor matemática para você trabalhar nessa problemática dos dentes escurecidos, favoráveis e desfavoráveis.